vídeo de hoje nós viemos aqui trazer as nossas impressões depois de ter testado o projetor Formove R1 Nano, um dos projetores UST mais baratos que a gente tem atualmente. E quando eu falo em UST, eu estou falando projetores de ultra curta distância, que são esses projetores que conseguem bem de pertinho da parede já fazer uma projeção gigante. Em poucos centímetros, esse projetorzinho consegue fazer imagens de 120 polegadas, enquanto modelos mais convencionais às vezes precisam de 2, 3 metros para isso. Além disso, outra tecnologia que ele tem é o ALPD, iluminação a laser, que é a mesma tecnologia usada por muitos projetores de cinema espalhados pelo mundo. Então nesse vídeo nós vamos passar o que a gente achou dele depois de ter testado por alguns dias. E também já vamos passar algumas imagens comparativas do R1 Nano ligado ao lado de outros projetores da Formove, para a gente conseguir ver melhor como ele se saiu. Primeiramente falando sobre design, aqui nós temos um projetor que é muito bonito e, como o seu nome Nano já sugere, bem pequeno e portátil. E eu fiquei bem surpreso com isso, porque o único outro projetor UST que a gente já trouxe aqui para o canal era o maior e mais pesado que já passou por aqui. E esse outro modelo aqui, com esse tamanho bem mais compacto, já promete entregar uma boa qualidade de projeção. Na parte de cima ele traz esse acabamento que me lembrou bastante um disco de vinil, e nas laterais ele tem uma espécie de tecido. Esses dois pontos deixam ele com um estilo bem único e com um aspecto mais refinado. Na parte de trás, meio escondido, ficam as conexões desse modelo, que são P2 para áudio, HDMI e USB. Na parte de baixo a gente tem uma conexão caso queira pendurar o projetor no teto ou usar ele em cima de um tripé. Antes de falar se ele conseguiu cumprir a promessa de trazer um pouco da experiência de cinema para nossa casa, só queria pedir o apoio de vocês com um like e um comentário aqui no vídeo. Esse engajamento de vocês ajuda muito a gente a continuar trazendo esses projetores. Esse modelo, assim como vários outros, a gente compra com dinheiro do próprio canal, só para poder trazer esse review sincero sobre ele aqui no YouTube. Vocês pediram bastante por ele e por isso que a gente resolveu investir nele para fazer esse vídeo. Também queria avisar que aqui na descrição tem o link da loja que está vendendo esse projetor. Falando sobre a qualidade de imagem do R1 Nano, eu já posso adiantar que eu gostei bastante dele. Eu senti que ele consegue entregar boas cores e que são bem calibrados. E eu tenho percebido que isso parece ser uma preocupação que a Formove tem nos seus aparelhos, em trazer boas cores, diferente de algumas outras concorrentes que parecem não tomar tanto cuidado nesse aspecto. E em muitas dessas outras marcas, a gente precisa ficar ali mexendo nos menus de imagem para conseguir melhorar um pouco a experiência. Aqui a imagem padrão já é boa e você ainda pode testar alguns outros modos de calibração que eles deixam pré-definidos no sistema. Ou a gente consegue ir ajustando manualmente cada aspecto da imagem, como o brilho e a temperatura da cor. O brilho do projetor também já atende bem em grande parte das situações, só que para esse modelo eu diria que o ideal seria assistir em um ambiente mais escuro, porque se tiver muita iluminação do seu ambiente, a gente pode perder bastante das cenas. Dá uma olhadinha nesse cenário bem extremo, com várias luzes acesas, como as imagens já ficam bem menos contrastadas. Para esse tipo de projetor UST, existem telas que ajudam na questão da iluminação, permitindo que você até mantenha a lâmpada do teto ligada, por exemplo, sem perder muito da qualidade da projeção. Só que essas telas são bem caras e no caso desse projetor que é mais acessível, a tela poderia até sair mais cara que o próprio projetor. Então eu imagino que a maioria das pessoas vai projetar em telas mais convencionais, como a nossa aqui, ou até mesmo na parede da sua casa. Como o seu nível de preto é muito bom, um dos melhores que eu já vi em um projetor, trazendo pretos que são bem profundos, o contraste dele conseguiu ser muito bom também. Falando sobre o foco, ele também é bom, conseguindo entregar uma imagem bem focada, tanto na área central, quanto mais para as extremidades da tela. É possível ir no menu do sistema para ajustar de forma eletrônica caso você perceba que alguma área não está bem focada. Ele também possui ajuste de Keystone que permite você ajustar a inclinação e os 4 pontos da tela para deixar a imagem bem certinha. Somado a isso, vale acrescentar que ele tem resolução Full HD, o que garante imagens com uma boa definição. Se você viu algum site falando que ele é 4K, na verdade esse modelo aqui tem suporte para essa resolução maior. Então ele consegue receber as imagens nessa resolução e processar um filme que está em 4K. Mas a imagem projetada pela lente é de 1080p nativamente. Outro ponto analisado foi a fluidez do projetor, e nesse sentido podemos dizer que ele entrega um resultado aceitável. Mas em alguns momentos que exigiam muito da questão da fluidez e manter uma taxa de quadros da cena, ele apresentava um efeito meio de desfoque. Ele parecia deixar a imagem levemente menos definida, para manter essa fluidez, para evitar aqueles efeitos de imagem dando umas engasgadinhas. Mas vale reforçar que isso acontece em cenas mais exigentes, e a maioria das pessoas provavelmente não vai reparar nessa situação no dia a dia. Eu já aproveitei esse vídeo para fazer uma comparação com outros dois projetores da própria Formove para a gente ver as diferenças que existem entre eles. A primeira comparação foi com o Formove S5, que embora sejam projetores diferentes,
um mais convencional e outro de ultra curta distância, ainda tem preços relativamente próximos. E nesse teste eu consegui perceber que mesmo os dois mandando muito bem, a gente tem algumas diferenças. A primeira coisa que eu percebi foi que o S5 aparentava ter um brilho mais potente, e isso pode ser algo importante caso seu ambiente não seja 100% escuro. Nesse teste com todas as luzes ligadas, dá para reparar como na direita ele consegue preservar um pouco mais das cores. Já na imagem da esquerda, o que mais me chamou a atenção foi o seu nível de preto, que era bem mais profundo, o que acabava melhorando bastante o contraste, especialmente em cenas mais escuras, porque na direita o preto ficava mais iluminado e acinzentado. Sobre as cores, eu achei que variava muito da cena que estava passando e também o gosto pessoal de cada um, mas no geral eu achei que a imagem na esquerda ficava um pouco mais natural, enquanto na direita as cores ficavam um pouco mais vivas devido ao brilho mais forte. O próximo teste que eu fiz foi lá do ForMove Theater, que é outro projetor de ultra curta distância e é até hoje o melhor projetor que nós já testamos aqui no canal. E eu sei que muita gente pode dizer que essa é uma comparação injusta, porque a diferença de preço deles é gigante, mas eu acho legal passar essas imagens que agregam no vídeo para vocês conseguirem ter uma noção mais real da diferença que um projetor pode ter para o outro. Quem sabe hoje vocês estão vendo aqui o R1 Nano, mas no futuro surgindo uma nova oportunidade, por exemplo, vocês já saberiam se vale a pena ou não fazer o upgrade para o Theater. Olhando as imagens desse teste, além da diferença da resolução, já que o Theater é um modelo 4K e por isso entrega imagens mais definidas, a gente consegue perceber facilmente a diferença de brilho entre os dois. Nas cores aconteceu mais ou menos o efeito da última comparação. Por ter mais brilho, na esquerda tínhamos imagens que eram mais vivas, enquanto o R1 Nano tentava não saturar tanto. O R1 novamente conseguiu se sair melhor no nível de preto, mas aqui nesse caso não necessariamente ele apresentava ter um melhor contraste, porque o Theater compensava o seu preto, que era menos preto, com um brilho extra nas áreas que não eram escuras, e com isso parecia conseguir entregar mais detalhes em algumas cenas. Para mim, essas imagens mostram que sim, o Theater é melhor, mas o R1 surpreende muito na sua faixa de preço. Voltando a falar especificamente sobre o R1 Nano, sobre a qualidade de som, eu preciso dizer que ele me surpreendeu muito, porque para um projetor desse tamanho eu achei o som dele bem alto e com boa qualidade, algo que normalmente só encontramos naqueles projetores maiores. Ele traz dois alto-falantes de 5 watts cada, com suporte à tecnologia Dolby Audio e DTS, e pelo que eu me lembro aqui agora, o dele é o melhor som entre os projetores compactos que nós já testamos aqui no canal. Embora eu tenha focado mais em filmes e séries, eu cheguei a fazer alguns testes rápidos com games. A minha percepção é que esse modelo aqui seria mais indicado para jogadores casuais, porque ele não é o melhor projetor quando analisamos questões como fluidez e tempo de resposta. Ele tem um modo game que desliga alguns recursos relacionados à qualidade de imagem para tentar melhorar esse resultado. Nesse modo a imagem parecia que ficava um pouco menos definida e com menos intensidade de cor, mas se realmente melhorava o resultado com games, dependia muito do jogo que eu testava. A minha sensação é que para jogos multiplayer online, onde o input lag é mais importante, parecia que melhorava um pouco, mas para alguns outros jogos a diferença não era tão significativa e talvez não valesse sacrificar tanto da qualidade de imagem. Inclusive no modo game tive a sensação que embora melhorasse o input lag, as imagens ficavam menos fluidas. Então para jogos que tem mais movimentos de câmera horizontal, como é o caso de jogos de futebol, poderia dar uma sensação de que as imagens estão dando uma leve engasgadinha com esse modo ativo. Nesse caso, o ideal mesmo seria você testar com os seus jogos para ver se vale a pena ou não ativar o modo game. Lembrando que como a porta HDMI dele pode ser configurada para HDMI 2.0, permite receber imagens 4K até 60 Hz. Mas o maior defeito desse projetor, na minha opinião, seria o seu sistema operacional. Ele traz um sistema mais voltado para o mercado chinês, e com isso não temos acesso aos principais aplicativos que costumamos usar por aqui. Outro detalhe é que ele não tem o idioma em português, mas indo nos menus a gente consegue colocar em inglês, o que já facilita um pouco na navegação. O mais recomendado aqui seria conectar algum dispositivo externo, como um Chromecast ou um Fire TV, que é um dispositivo baratinho que a gente conecta na porta HDMI e com isso conseguimos ter um novo sistema operacional para o projetor e acessar aplicativos como YouTube e Netflix mais facilmente. Antes de partir para as conclusões, queria perguntar para vocês, o que acharam desse projetor? Curtiram? Acham que vale a pena? Coloca pra gente no campo de comentários. E se você tem um R1 Nano, também pode escrever o que está achando da sua experiência com ele, porque isso agrega demais ao vídeo. Também queria lembrar que aqui na descrição a gente vai deixar o link da loja que está vendendo ele. Às vezes esse modelo tem inclusive estoque direto aqui no Brasil. Todas essas informações sobre lojas e estoques nós vamos estar atualizando na descrição. Mas caso esteja em estoque ou se você não for comprar o seu ainda, também fica o nosso convite para conhecer o nosso grupo de ofertas no WhatsApp, Telegram, porque sempre que aparece uma boa oferta de projetor
ou outros produtos interessantes, nós vamos te avisando por lá. Mas vamos para as conclusões. O R1 Nano é um projetor que me surpreendeu muito. Ele não é bem um lançamento, mas especialmente se levarmos em conta a sua faixa de preço, ainda hoje consegue surpreender no quesito tecnologias, recursos, qualidade de imagem e qualidade de som. Ele é um projetor de ultra curta distância, o que é muito útil para usar em quartos que sejam menores, e também já traz um brilho suficiente para ambientes mais controlados. Suas imagens também são bonitas e definidas, e ele ainda complementa a nossa sensação de cinema em casa com um som alto e que torna a experiência ainda mais imersiva. Por ser um projetor importado, a única coisa que pode ser um ponto mais negativo nele é o seu sistema operacional, mas eu não deixaria de comprar esse projetor por isso. Ainda mais porque conectando algum dispositivo externo a gente já resolve esse problema. Enfim, se eu tivesse em busca de um projetor nessa faixa de preço, eu acho que provavelmente esse seria uma das minhas principais opções, especialmente se o foco for ver filmes e séries. Para ver como ele se saiu bem, eu recomendo darem uma olhada no nosso ranking de melhores projetores, porque lá você consegue ter uma noção melhor de como ele se saiu em relação aos outros concorrentes. O link do nosso ranking vai estar na descrição. Antes de encerrar o vídeo, só queria pedir o apoio de vocês com um like, um comentário e a sua inscrição no canal, porque incentiva demais a gente a trazer vídeos como esse. Se tiver a sugestão de outros vídeos com o R1 Nano ou quer ver algum outro modelo de projetor aqui no canal, é só colocar no campo de comentários porque estamos sempre de olho nas sugestões de vocês. Queria agradecer a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado e até a próxima!